Salve amici. Depois de uma longa interrupção por motivos profissionais e pessoais, regressamos a estas nossas aulinhas de latim. Recordo que são apenas brevíssimas notas sobre língua latina e não dispensam aulas mais desenvolvidas, de preferência presenciais, e a consulta de bibliografia especializada. Vamos a isso? Aula 13. Depois de termos visto os nomes masculinos e femininos da terceira declinação da tema em consoante, hoje vamos ver os nomes neutros. Nem sempre são fáceis de identificar, ao contrário, por exemplo, do que vimos para os nomes neutros da segunda declinação. No entanto, há algumas pistas que nos devem orientar. Por exemplo, uma parte muito importante dos nomes terminados em "-us", da terceira declinação, são neutros. Não são todos, longe disso. É apenas uma parte significativa. Só podemos ter a certeza indo ao dicionário. Vejam, por exemplo, tempus, temporis, tempo. Ou então, corpus, corporis, corpo. Frigus, frigoris, frio. Opus, operis, obra. Por outro lado, nós temos um grupo muito significativo. Aqui são praticamente todos os nomes terminados em "en", são neutros. Por exemplo, Carmen, Carminis, poema, canção. Crimen, criminis, crime. Flumen, fluminis, rio. Fulmen, fulminis, relâmpago. Além destes dois grandes grupos, há depois um conjunto, diria quase incontável, de nomes que são neutros, mas que não cabem em nenhuma destas categorias. E, portanto, é preciso sabê-los de cor ou então confirmar no dicionário quando não temos a certeza. Eu vou mostrar apenas alguns dos mais importantes. Caput, capitis, cabeça. Cor, cordis, coração. Iter, itineris, caminho. Por exemplo, Tagus, flumen est. O Tejo, Tagus, é um rio, flumen. Vejam-no ali. Dourius, flumen est. O Douro é um rio, ali está ele. Tagus et Dourius flumina sunt. O Tejo e o Douro são rios, flumina. Flumen, rio, flumina, rios. Caput, unum. Unum duo. Capita duo. Capita tria. Ergo, portanto, Carmen, notem Carmen, Carminis. Como vimos em relação aos nomes masculinos e femininos, isto aplica-se também aos neutros, nós temos sempre de ir àquela enunciação, Carmen, Carminis, tirar a desinência de genitivo, is, e aquela raiz que nos fica, Carmin, é a base. Ora, se os nomes neutros têm todos, e vimos isso, têm todos o mesmo comportamento, independentemente da declinação, e qual é esse comportamento? É terem nominativo, vocativo e acusativo iguais, e no plural terminarem em A. Logo, se eu quiser pôr Carmen no nominativo, ou no vocativo, ou no acusativo do plural, ficará Carmina. E por isso se deve dizer os Carmina Burana, e não outra coisa. Da mesma forma, tempus, temporis, tempo. Se eu for ao genitivo, temporis, se lhe retirar o is, eu fico com a base tempor. Portanto, se eu quiser dizer os tempos, eu digo
tempora. Do mesmo modo, opus operis. Se eu quiser dizer os trabalhos, as obras, eu digo opera. Então, vamos pegar nesta palavra opus operis e vamos então decliná-la. O que é que diz a regra dos neutros? Como acabámos de ver, ou de recordar, o nominativo opus, o vocativo opus e o acusativo opus são todos iguais. O que às vezes pode ser problemático, mas isso veremos mais adiante. Genitivo, operis. Dativo, operi. Ablativo, opere. E, portanto, reparem que, tal como acontecia com os neutros da segunda declinação, estas palavras neutras da terceira declinação só se distinguem dos masculinos e dos femininos nos três primeiros casos. Se voltarem atrás neste canal e virem, ou nos vossos apontamentos, ou numa gramática, e virem a declinação dos masculinos e femininos da terceira, verão que são iguais ao genitivo, ao dativo e ao ablativo destes neutros. No plural, diz-nos a segunda parte da regra dos neutros que a desinência é um A. Portanto, opera, os trabalhos, opera, trabalhos, opera, os trabalhos, operum, dos trabalhos, operibus, aos trabalhos, operibus, com os trabalhos, pelos trabalhos, dos trabalhos, etc. Vejamos agora com Carmen. Carminis, o poema. Carmen, vocativo é igual, Carmen, ao poema. Acusativo é igual, Carmen, o poema. Genitivo, Carminis, do poema. Dativo, Carmini, ao poema. Ablativo, Carmine, com o poema, pelo poema, etc. Carmina, os poemas. Carmina, ó poemas. Carmina, os poemas. Carminum, dos poemas. Carminibus, aos poemas. Carminibus, com os poemas, pelos poemas, etc. Para ilustrar, vejamos esta inscrição sepulcral, portanto é um epitáfio, da cidade de Roma, e que diz, isto é um excerto, e que diz Balnea, uina, Venus, corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt, balnea, uina, Venus. Portanto, balneum balnei é um balneário no plural, normalmente tem o sentido de banhos, banhos públicos. Corpus corporis, corpo. Noster, nostra, nostrum, nosso, nossa, nosso. Venus, Veneris é a deusa Vênus, mas também pode significar genericamente amor ou mais concretamente sexo. Vinum, vini, vinho. Vamos olhar então para o epitáfio. Vamos identificar o primeiro verbo, corrumpunt, e apesar de ainda não termos estudado o sistema verbal, reconhecem com toda a certeza aquela terminação nt, aquela desinência, que nos diz que é uma terceira pessoa do plural. O significado do verbo, claro, claríssimo, corrompem. Então quem é que corrompe? Balnear. Notem, é uma palavra neutra da segunda declinação. Os banhos. Uina, os vinhos, ou seja, as bebedeiras, mas vamos traduzir à letra, os vinhos. Venus, Vênus, ou seja, o amor. Os banhos, os vinhos e o amor. O que é que eles fazem? Corrompem. E corrompem o quê? Corpora nostra, acusativo do plural. Os nossos corpos, complemento direto, acusativo do plural. Os banhos, as bebedeiras, o sexo,
corrompem os nossos corpos. Sed, mas, e agora vamos fazer o mesmo processo, com muita disciplina, ir à procura do verbo. Faciunt é o verbo facere, terceira pessoa do plural, fazem. E qual é o sujeito? São, uma vez mais, os balnea, os banhos, o iina, as bebedeiras, o enus, o sexo, fazem o quê? O itam, a vida. Portanto, os banhos, as bebedeiras, o sexo, corrompem os nossos corpos. Balnea, uina, venus corrumpunt corpora nostra. Mas os banhos, as bebedeiras e o sexo fazem a vida. Certo? Balnea, uina, venus, faciunt, vitam. Por hoje é tudo. Regresso em breve com mais algumas frases para praticarmos os neutros da terceira declinação, tema em consoante.